O Gilberto Kassab disse que o Bolsonaro ele pode nem disputar 2022 se ele continuar assim. Perceba que essa é uma fala muito dura do Kassab que mudou o seu posicionamento. Há mais ou menos 2 meses, Kassab dizia que Bolsonaro poderia ficar fora do segundo turno. Agora ele já diz que Bolsonaro pode nem disputar a eleição. Essa é uma fala dura que a gente precisa entender como que funciona o pensamento do Kassab, por que ele está dizendo isso. Porque Kassab ele é uma bússola da política. Geralmente, para onde ele aponta é o caminho que a política vai tomar. Então venha comigo, clique no botão de gostei, ative também as notificações, veja como ser membro do canal. São conteúdos especiais para os membros, 2 vídeos adicionais sobre política por semana. Hoje é dia de vídeo para os membros do canal. Deixa eu ler para vocês o que o Kassab falou sobre o Bolsonaro. Aspas. Se bobear, nem disputa a eleição. Não está montando nenhum palanque regional. Não está se preparando, só sabe fazer polêmica. Disse após almoço na frente parlamentar do empreendedorismo, presidida por Marco Bertaioli, do PSD São Paulo. O que são palanques regionais? Palanques regionais são candidaturas que podem servir como palco para ancorar um outro candidato. Por exemplo, o Kassab está construindo esses palanques regionais para o Rodrigo Pacheco, que é o grande sonho do Kassab para disputar 2022. O Ciro Gomes também tem feito isso, também tem trabalhado, tem mais ou menos 5 palanques regionais já estabelecidos. Então você tem um governador, um candidato a governo de um estado, e aí você pode ir lá e ele vai te recepcionar, vai ter um palanque para você, vai falar, vai ser o seu candidato naquela localidade. Isso provoca contato, aproximação, e o Kassab tem feito isso. O Kassab está preparando para o Pacheco uma super estrutura. No estado do Paraná, Ratinho Júnior, em Minas Gerais, o Calil, em São Paulo, Geraldo Alckmin. No Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, junto com o Dudu Ostentação. Possivelmente no Amazonas, Omar Aziz, está tendo destaque na CPI. Aí nós temos no estado da Bahia, Otto Alencar. Então são estruturas fortes para sustentar a candidatura do Pacheco. Agora, quem serão os palanques regionais do Bolsonaro? Ele não está fazendo isso. Bolsonaro acha que o movimento que o elegeu em 2018 vai ainda perdurar agora, e isso não acontece. O Bolsonaro ele nunca trabalhou muito nessa questão de palanques regionais, alianças. Ele sempre foi uma espécie de lobo solitário da política. Sempre foi. Ele trabalhava como um militante político. Tanto que todas as eleições que ele venceu foram eleições dessa forma. Ele trabalhava ali, militava para um determinado grupo, começou com o pessoal do Exército, das Forças Armadas, aí ele teve uma votação expressiva porque quando ele disputou a primeira vez para ser deputado federal, ele ainda estava naquela onda de lutar pelos direitos como um sindicalista para os militares, para as tropas, principalmente para os cadetes. Ainda naquela esteira, naquela onda, naqueles ventos da Operação Beco Sem Saída, que foi aquela operação terrorista que ele não conseguiu, que ele fracassou, de explodir bombas no Rio de Janeiro para protestar por melhores salários e condições de trabalho. Aí o que aconteceu? Ele ficou patinando e nas outras eleições, 94, deu uma patinada e depois ele foi patinando, até que em 2008, com o CQC, ele ganha uma projeção nacional e se torna um militante daqueles frustrados, daqueles fracassados que são contra o sistema. Tanto que em 2014, depois de muitos anos consolidando a sua imagem, seja no CQC, no Pânico, falando contra as minorias e expondo esse pensamento, representando uma parcela da sociedade, ele é o deputado federal mais eleito do Rio de Janeiro, ou mais votado, perdão, com mais de 500 mil votos. Mas sempre fazendo a militância, nunca atuando politicamente, sempre sendo militante. A voz dos militantes, batendo boca, essas coisas. Tanto que em 30 anos, como parlamentar, só aprovou 2 projetos. O projeto da fosfoetanonamina, pílula do câncer, e um outro projeto ali qualquer de EPI. E ele foi eleito em 2018 justamente sendo um militante. Alguém que conseguiu, com as estratégias sofisticadas do Steve Bannon, pensando na cólera, na raiva da população, trazer para si e ser o porta-voz dessa raiva da população em 2018, também sendo um militante. Mas agora não tem mais jeito dele ser um militante, porque esse movimento passou. Ele é agora a situação. E ele precisa entrar no jogo político eleitoral que ele não sabe fazer, porque ele nunca fez. Ele precisa costurar alianças regionais. Só que com quem que ele vai fazer isso? Com o PL do Costa Neto, do Boy? O PL está todo fragmentado, tem gente que quer o Lula, tem gente que não quer, tem gente que quer o Bolsonaro, tem outros interesses regionais. O PP do Ciro Nogueira? No Maranhão, o PP é aliado do Flávio Dino. O Bolsonaro vai conseguir palanque no PP com Flávio Dino? No Maranhão?
Não vai. Em São Paulo, também não vai conseguir. No Distrito Federal, é Ibanez Rocha. O PP vai apoiar. Então, assim, não tem. O Bolsonaro não está conseguindo costurar alianças. E para piorar a situação do presidente, a baixa aprovação dele torna difícil ele se filiar a algum partido. Ele não está conseguindo se filiar a nenhum partido. Pode ser que ele esteja fazendo isso para, porventura, não disputar a eleição, com uma porta de saída, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade remota, ou porque nenhum partido quer ter uma associação com a imagem do Bolsonaro, que é uma imagem deteriorada. E para piorar a situação, Bolsonaro quer chegar em um partido nanico, como por exemplo o PTB, mas ali já tem um cacique, que é o Bob Jeff. E justamente foi essa disputa para saber o que fazer com o fundo eleitoral que o Bolsonaro rompeu com o PSL. Então, sem partido, sem popularidade, perdendo no primeiro turno, como que ele vai construir as alianças regionais? Que já começaram a ser desenhadas. Com o PP, carta fora do baralho. O PL também. Então, por isso que o Kassab, ele diz isso, que há uma super dificuldade, talvez, o Bolsonaro disputar as eleições. Está no fim de governo, não surpreende ninguém, é o estilo dele, cuja maior vítima é ele mesmo. O estilo dele, esse estilo de militante político, de lobo solitário, de não querer conversar com ninguém, de não fazer alianças com ninguém. Bolsonaro sempre foi isso, tanto que ele foi de vários partidos. E nunca foi um político do alto clero, sempre foi do baixo clero. O desgaste é o resultado da polêmica, isso assusta. E assusta, porque a política do confronto, como nós falamos já há muito tempo, ela desgasta. Porque ninguém aguenta um conflito 24 horas por dia. E é sempre assim. Agora ele voltou a atacar o STF, agora ele vai atacar a Caixa Econômica Federal, falar que teve corrupção. Ele sempre vai atacar alguém. Os bolsonaristas começaram a mirar o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, presidente do Senado, que está tentando ser ali um porta-voz de uma reconciliação entre o Judiciário e o Executivo. E tem demarcado muito bem uma independência com relação à Câmara e o próprio presidente da República. A única questão que eu posso colocar aqui com a análise do Kassab, que pode estar errada por um único motivo: se o objetivo de Bolsonaro for disputar a eleição. Se o objetivo do Bolsonaro for disputar a eleição, aí tá tudo certo a análise do Kassab. Agora, se o objetivo de Bolsonaro não for disputar a eleição e for somente manter os militantes dele ativos, aguerridos, prontos para um eventual combate de narrativas, não combate físico, mas levantarem as bandeiras que Bolsonaro ele é um perseguido político com medo de ser preso na hora do julgamento, aí pode ser que a estratégia do Bolsonaro esteja correta e o Kassab esteja errado. Mas eu gostei da análise do Kassab, porque é uma análise pertinente, e mais ainda, que posicionamento pesado do Kassab. E a gente sabe que Kassab, ele caçaba, ele não fala nada diretamente. Então, para o Gilberto Kassab ter tomado essa atitude, esse posicionamento, talvez alguma coisa ele saiba. Talvez. Vamos continuar observando, ativem as notificações, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.